Irmãos, vamos continuar lendo então, livro do Gênesis, capítulo 22, nós fizemos a leitura do versículo 1 até o versículo 4, nós vamos ler então do versículo 5 ao versículo de número 19. Algum irmão pode fazer essa leitura por nós? Nos dirigir nessa leitura? Já olhei para o orador oficial de quarta-feira ali, ele falou, calma aí. Do 5 ao 19, vou te passar o microfone, peraí. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminharam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele pôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou um cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou um anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Então Abraão, erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o cordeiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até ao dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei, por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho. E deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditos todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha palavra. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Amém. A parte mais importante no culto é a hora que nós lemos a palavra de Deus, a hora que Ele fala conosco sem interferência de ninguém. A parte mais importante na nossa vida não são as coisas boas ou ruins que acontecem, mas os momentos que paramos para ouvir a voz de Deus. O relacionamento consiste em conversa, em falar para alguém aquilo que nós sentimos e ouvir da outra pessoa aquilo que ela também sente. Relacionamento consiste nisso e muitas outras coisas. Gostaria que os irmãos me ajudassem. No que mais consiste o relacionamento? Relacionamento comum. Diálogo. O que mais? Respeito. Compromisso. O que mais? Cumplicidade. Respeito, compromisso, cumplicidade, diálogo. Afeto, amor. O que mais?
integridade. Está faltando uma palavrinha que eu queria que vocês falassem. Fidelidade é importantíssimo. O que mais consiste um relacionamento? Confiança, Daniel. Em confiança. Respeito, integridade, diálogo, confiança, afeto. Agora, muitas das coisas que nós falamos em relacionamento é daquilo que nós temos para oferecer para outra pessoa, que é respeito, amor, afeto, coisas que existem em nós, atributos comunicáveis que nós comunicamos, que nós entregamos, que nós fornecemos a outras pessoas. Mas existe algo, por exemplo, como a confiança, que é algo que nós depositamos. É algo que nós depositamos. Confiamos em alguém. E confiar em alguém de verdade é muito difícil. Confiar, você ter uma conversa e sair aliviado, porque aquela conversa foi resolvido um problema e você pode descansar nas palavras daquela pessoa. Confiança de forma integral, não superficial. E vou falar de confiança não de homem para homem ou de homem para mulher, mas confiança em Deus. Quantas vezes nos ajoelhamos para depositar em Deus confiança, para entregar a Ele alguma coisa que nós desejamos, quer seja do nosso passado ou quer seja alguma tribulação que passamos. Exemplo. Deus, minha vida financeira. Deus, o meu filho, a enfermidade do meu filho. Deus, a enfermidade da minha mãe. Deus, a enfermidade da minha esposa. Deus, quantas coisas nós colocamos diante de Deus, ajoelhamos, colocamos na presença dEle, nos relacionamos em diálogo, em respeito, em amor, relacionamos, Ele se dá a esse relacionamento. Só que, quando levantamos, às vezes temos dificuldade de confiar que Ele ouviu e que Ele sabe o que é melhor para nós. Às vezes o alívio que deveria trazer a confiança vem quando a solução alcança os nossos corações. Quando a enfermidade passou e a cura veio. Quando a aprovação passou, quando a tentação passou, quando o dinheiro foi depositado na conta, quando aquilo que eu esperava foi alcançado. Quando isso não é confiar. A ansiedade toma conta. E o alívio não veio como fruto de confiança, mas veio como fruto da solução, da resposta. Quando esse texto nos mostra que Abraão se relacionou com Deus e ele tinha confiança em Deus, Deus vira para Abraão e fala no início do capítulo. Eu li esse texto o dia inteiro e eu chorei do início ao fim, me colocando no lugar de Abraão. Pensando se eu teria a mesma convicção, a mesma fé de Abraão, a mesma confiança que Abraão teve em Deus. No início, Deus faz um trabalho na mente, no coração de Abraão, que poderia colocar ele de forma... Deus não pede para ele algo simples, mas pede algo muito especial. Pede a ele algo que não deveria ser pedido jamais para um pai. Faz um pedido para Abraão que nenhum pai poderia abrir mão sem confiar plenamente naquela pessoa. Olha só como Deus coloca as palavras para Abraão. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Deus vira para Abraão e diz: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho,
Isaque, a quem você ama tanto, e o sacrifica a mim. Em holocausto, eu quero que você o sacrifique a mim. Deus estava pedindo para Abraão a coisa mais preciosa que ele tinha. Abraão esperou pelo nascimento de Isaque 25 anos. 25 anos. Foi a maior alegria que Abraão já sentiu. A realização de um sonho, a espera de um milagre. O nascimento de Isaque, lembrem-se, irmãos, o nascimento de Isaque foi um milagre. Abraão e Sara não poderiam mais ter filhos. Lembram quando os anjos visitam Abraão e Sara e diz a ele que eles iriam ter filho? E o que Sara faz? Ela riu. Como assim? Eu filhos? Filho? Não. Ela não crê. Ela sorri. Na verdade, ela não sorri. Ela gargalha. Ela descrê. Aquele sorriso, aquela gargalhada foi de não acreditar que tal coisa seria possível. Não, isso é piada. Não pode ser possível. Eu não tenho condições. Está brincando comigo? E então, eles têm o nascimento do filho como fruto de um milagre. E a confiança, entendam, vou fazer uma pergunta para os irmãos. Por que Deus pede Isaque a Abraão? Por que Deus pede Isaque a Abraão? Depois dessas coisas, provou Deus a Abraão. E o propósito daquelas coisas no capítulo, o propósito daquelas coisas, lá no capítulo 18 até o capítulo 21, era de trabalhar o caráter para que ele pudesse chegar no ápice do relacionamento com Deus. Do capítulo 18 até o capítulo 21, Deus trabalha no relacionamento com Abraão, trabalha o caráter dele para que ele tenha condições de passar por essa prova. Deus já sabia que Abraão teria condições de passar por essa prova. Mas por quê? Por que Abraão passou por essa prova? Você sabe responder essa pergunta? Você consegue responder essa pergunta? Para que Deus pudesse trazer uma bênção extraordinária à sua vida como resultado daquela prova. Para que Deus pudesse trazer um milagre extraordinário através daquela prova. Que nós vamos ver um pouco mais à frente, que está lá no final do capítulo. Mas eu queria colocar uma coisa para nós. Quem aqui já recebeu algum milagre de Deus? Amém. Vários milagres. Agora, qual foi o maior deles? O inquestionável, que todos nós passamos por ele. Qual o maior milagre que Deus faz na vida de um ser humano? Conversão. Regenerar o coração perdido, morto. Dar outro coração a alguém que jamais poderia viver e conhecer a Cristo. Então ele se faz conhecido ao homem, regenera o seu coração, converte o seu coração, converte a sua vida, dá a ele sonhos, dá a ele uma vida, dá a ele o seu próprio nome. Cristão. Deus oferece a nós o nome do seu Filho, para que nós pudéssemos carregar e ser conhecidos como pessoas de Cristo, cristãos, pequenos cristos. Esse foi o maior milagre que já poderia ter acontecido na nossa vida, porque ser restaurado de uma enfermidade não se compara a receber Cristo no coração como Senhor e Salvador de sua vida. Nada se compara em termos Cristo em nossa vida, em nosso coração, nada se compara a isso. Agora, tê-lo em nossa vida faz andarmos caminhos de começa com mi e termina com lagres. Caminho de milagres. Andar com Cristo é andar em caminhos de milagres. Todos os dias, de sermos provados, vencermos todos os dias. De experimentar a graça que é viver com Cristo. Viver com Cristo é viver em milagres. Viver de forma milagrosa.
É ser transformado, é ter a nossa mente transformada todos os dias, é ter o nosso coração moldado todos os dias, é aprender a como olhar para as coisas ao nosso redor todos os dias. E diante desse relacionamento com Deus, e diante desse relacionamento que temos com Deus, diante dos milagres que acontecem em nossa vida, eu quero te lembrar uma coisa. A mesma coisa que ao ler esse texto, Deus lembrou ao meu coração. Lembrar a você e lembrar a mim. Quais as coisas que Deus tem pedido a nós no relacionamento que temos com Ele? O que Deus tem pedido para você e o que Ele tem pedido para mim? Quais são as provações que Deus tem levantado para mim e para você? No nosso relacionamento, é muito importante o cristão fazer algo que de forma que deveria ser comum, mas é incomum. É difícil fazer. Ouvir Deus. Ouvir Deus. Sábado passado eu fui num acampamento e disse no acampamento, quem quiser fazer, nós vamos ter um momento de frases, orações, frases. Quem quiser fazer uma frase de oração, durante 10 minutos nenhum adolescente falou nada. E alguém então disse assim: Deus, obrigado quando os nossos lábios se fecham e podemos ouvir a Tua voz. Quantas vezes a nossa dor, nós silenciamos a nossa dor no nosso coração? Quantas vezes silenciamos os nossos planos, os nossos projetos, o nosso futuro, aquilo que desejamos, os nossos desejos, os nossos sonhos, os projetos? Quando fazemos a nossa vida silenciar para ouvir aquilo que Deus quer de nós? Quantas lutas estão à nossa frente? Quantas provações nós já passamos? Quantas coisas ainda não foram resolvidas? E quanto nós já paramos para ouvir, Deus, o que o Senhor quer de mim? Como é que eu posso resolver essa situação? Abraão, Deus se apresentou a ele, falou com ele e disse a ele o que queria. Abraão, eu quero seu filho. Quantas coisas têm acontecido na nossa vida e às vezes não temos parado para ouvir o que Deus quer de nós? Relacionamento existe. É necessário num relacionamento abrirmos mão de alguma coisa. O marido abre mão de muitas coisas pela mulher e a mulher pelo esposo. O pai abre mão de muitas coisas pelos filhos. Os filhos abrem mão de muitas coisas pelos pais. Relacionamento consiste em abrir mão de alguma coisa. E nem sempre é abrir mão de pecado, daquilo que faz mal. Nem sempre. Deus, no seu relacionamento com Abraão, do capítulo 18 até o capítulo 21, ele prepara Abraão para esse momento, para enfrentar esse momento e para passar por esse momento, para receber uma bênção extraordinária no final dela. Deus tem preparado a sua vida, os capítulos da sua vida, eu tenho certeza, se você vive com Deus, se você conhece a Deus, Ele tem preparado a sua vida, Ele tem preparado a sua história para você passar por algumas coisas e receber um milagre extraordinário no final. E o milagre extraordinário, nem sempre é aquilo que pensamos ou sonhamos. Mas é entender que o que vem de Deus é o melhor. Queridos, esse texto fala sobre a prova divina de fé que Abraão passou. Prova divina porque veio de Deus. Muitas das nossas provas vêm de Deus. Muitas das nossas provas vêm para Deus realizar os seus propósitos no nosso coração, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Entenda, muita provação que acontece ao nosso redor é para tratar e trabalhar o nosso caráter, a nossa vida, para unir a nossa família, para trabalhar a nossa casa. Para trabalhar a nossa casa.
Talvez você tenha se perguntado: Deus, por que eu estou passando por isso? E nesse pedaço do porquê eu estou passando por isso, eu quero que você se pergunte. Abraão, quando foi provado por Deus, recebeu o chamado e recebeu a intenção, foi delegado a ele a função de sacrificar o seu filho. Eu quero que você pense comigo. Ele se levanta e vai ao encontro de seu filho e mais 2 servos. Chama o seu filho para poder fazer uma viagem de 3 dias. Eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que, à medida que Abraão e Isaque caminhavam, à medida que eles caminhavam, um olhava para o outro de forma diferente? Você acredita nisso? Que Abraão olhava para o seu filho cada vez mais próximo da morte de uma forma muito mais admirável, muito mais intensa, querendo aproveitar muito mais o momento, admirando o filho, respeitando o filho. Como você acha que o coração de Isaque olhava para o seu filho? Diante daquela provação, naquele momento de prova, foram 3 dias, não durou 3 minutos. Foram 3 dias de tortura. 3 dias de tortura. E eu tenho certeza que no final daquela caminhada, no final daquela jornada, Isaque não era mais o mesmo filho para o seu pai. E Isaque não era a mesma coisa para o seu pai. E Abraão não era a mesma coisa para o seu filho. Eles se olhavam diferente. Eles se relacionavam de forma diferente. Aquela provação fez coisas extraordinárias na vida dos dois. E eu tenho certeza que Abraão se perguntou diversas vezes, e tenho dificuldade de acreditar que Abraão conseguiu dormir aquelas noites. Eu tenho dificuldade. Mas eu tenho certeza que ele se perguntou diversas vezes: Deus, por quê? Por que esse pedido? Por que essa prova? Por que essa luta? Nós somos humanos. E todos nós, independente do lugar onde nascemos, da situação em que fomos criados, todos nós temos as nossas lutas. Todos nós temos as nossas provações diferentes. Cada um no seu aspecto particular, pessoal. Mas Deus se levanta a cada momento para estar conosco, para participar da nossa luta, para viver a nossa batalha junto conosco. Eu acho que Deus, todos os dias, Ele testa nós. Ao levantar a nossa fé nele e a confiança que nós devemos ter nele. Através de todas as provações que nós temos no dia a dia, seja ele pessoal, familiar ou profissional, eu acho que, em primeiro lugar, assim que a gente levantamos, a gente fala assim: Deus, estamos confiantes no Senhor, a minha vida está entregue, a minha vida profissional, pessoal, está entregue nas tuas mãos, seja feita a tua vontade. Eu acho que o que Deus fez com Abraão, eu penso que foi mais ou menos assim: vou testar a sua confiança em mim, a sua fé em primeiro lugar, por ele ter posto Isaque. E esse relacionamento, o que aconteceu com Abraão, é na verdade o que acontece conosco em proporções diferentes, todos os dias, ao longo da nossa vida. Nós passamos por dificuldades, quer seja familiar, quer seja financeira, quer seja emocional, quer seja espiritual. Existem batalhas, e o mais importante de tudo é que às vezes nós não enxergamos e não entendemos que as nossas batalhas e que as nossas provações não são contra aquilo que vemos, mas são contra coisas que não vemos, mas podemos sentir. Essas provações nos levam a um nível de intimidade cada vez mais profundo com Deus. Elas são inevitáveis. As provações, as tentações, elas são inevitáveis. Até foi bom colocar tentação e provação, que a gente precisa entender que Deus a ninguém tenta. Ele não tenta, Ele prova.
Ele não tenta. A tentação ela vem da carne, ela é do homem, ela é do diabo, ela não é de Deus. Deus prova. Não vos sobreveio tentação. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e justo e não permitirás que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então é muito importante a gente entender isso. Muito importante a gente entender isso, que tentação não vem de Deus, mas a provação vem. Deus nos prova. E a provação vem para trabalhar o nosso caráter. A prova na faculdade e na escola, ela existe para quê? Para quê? Para testar o conhecimento, para aprimorar o conhecimento, para trazer maturidade, para o aluno entender quais são os pontos que ele precisa trabalhar, que ele precisa melhorar. A aprovação tem esse intuito. Só que a aprovação em Deus, ela tem, eu posso ser até de forma grosseira dizer que a aprovação, ela faz com que muitos desistam da fé, venham a desistir da fé, e outros se aproximem cada vez mais para Cristo. Cada vez mais. Às vezes alguém é reprovado numa prova. Então a aprovação às vezes reprova alguém, leva a pessoa a estar distante de Deus. E outras pessoas a estarem cada vez mais próximas de Deus. E nessa caminhada, eu não vou perguntar aonde você está, porque eu sei que você está na igreja toda semana. Mas eu quero perguntar onde o seu coração está. Porque quando nós lemos o testemunho de Abraão, o testemunho dele mostrava onde o seu coração estava, em Cristo. E onde o meu e o seu coração se encontra hoje. Distante de Deus, enclausurado nos nossos medos, na nossa tentação, na nossa provação, escondido. Onde está o nosso coração? Sabe, é muito fácil orar o Pai Nosso. Eu nunca vou pedir para orar o Pai Nosso na igreja. Nunca. Porque ela é a oração mais difícil de ser feita. E a mais fácil de ser feita mecanicamente. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, venha o teu reino ao meu encontro e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Isso é a vontade de Deus. E se eu não estiver preparado? E se eu não tiver estrutura? E se a vontade dele trouxer sofrimento sem fim ao meu coração? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Cada parte dessa oração é extremamente difícil de ser feita. É extremamente difícil. E testa a nossa confiança em Deus. Confiança de Deus. Essa é a minha vida. O Senhor faz dela o que o Senhor quiser. Se o melhor é pisar nela, pisa. Se o melhor é me levar à humilhação, me humilhe. Se o melhor é me fazer viver prostrado, então que eu viva prostrado. Se é para fazer o que foi feito com Jó, eu confio que a tua vontade é a melhor. E isso não é fácil. O texto, basicamente, do início ao fim, Deus trabalha o caráter de Abraão e trabalha nele, em especial, no relacionamento com Deus, a palavra chamada confiança. Confiança. Que é diferente de acreditar. Que é diferente de fé. Fé é crer em coisas que nós não vemos. Fé é acreditar. É acreditar. Eu não vejo, mas eu creio que Deus existe. Eu não vejo. Um professor falou que é o seguinte: o Daniel me pede um cheque.
E eu assino o cheque e entrego para ele. A gente combinou, ele vai chegar lá, ele vai preencher do jeito que ele quiser. Nós fizemos um combinado. Eu não vi, mas eu creio. Eu creio na palavra dele. Fé é crer na palavra de Deus. Crer em Deus. Muitos têm fé. Poucos vivem confiantes em Deus. No vídeo que foi feito no domingo à noite, ali falou claramente que, apesar das limitações daquele cidadão, Deus não desistiu dele, né? Então, assim, o que é aquilo ali? Ele teve fé, ele teve confiança em Jesus. Ele até fala no vídeo: Pai, obrigado por você não ter desistido de mim. A confiança, ela é extremamente necessária, faz bem à nossa vida e extremamente necessária no relacionamento que nós temos com Deus. Como um relacionamento pode dar certo sem confiança? Como o nosso relacionamento com Deus pode dar certo se não confiamos nele? Como? A gente precisa lembrar dos milagres que chegaram a nós. Lembrar de tudo que aconteceu até hoje e viver de forma diferente do que Israel viveu. No capítulo 10 de 1 Coríntios, Deus mostra o exemplo de Israel errado para que os coríntios não vivessem a mesma realidade. O povo de Israel andou, atravessou o mar se abriu, eles atravessaram. Logo em seguida eles fizeram o quê? Construíram um bezerro de ouro. Eles comeram do maná que Deus enviou. Depois eles fizeram o quê? Não confiaram em Deus de novo. Cada pecado que foi cometido pelo povo de Israel, basicamente foi cometido por não confiar e não confiar em Deus. Tinha família que pegava o maná, Deus falava assim: pegue o suficiente para o dia de hoje. Tinha família que fazia o quê? Pegava para uma semana. Amanhecia o outro dia, o maná cheio de bicho. E outro maná para poder colher para o dia. Deus trabalhando no povo, confiança. Por que não confiar? Deus sempre trabalhando, Deus sempre levantando provações na vida do seu povo. Primeiro foi o mar se abrir, depois foi a falta de comida, depois foi a falta de água. Lembre-se disso, tinha basicamente 3 milhões de pessoas saindo do Egito para atravessar o deserto durante 40 anos. Precisava de 4 toneladas de lenha por dia para fazer comida. Precisava de 100 caminhões carregados de alimento por dia. Precisava de 3 quilômetros de vagão, de trem, cheio de água, para atravessar o deserto por dia durante 40 anos. Moisés confiou em Deus, mas o povo a todo momento não confiava e caía, e desonrava a Deus por não confiar nele. Deus sempre no seu relacionamento com o seu povo quis que o seu povo, que nós confiássemos em Deus. E essa é uma das maiores dificuldades que temos. Basicamente, o fruto dos nossos pecados são por não confiarmos em Deus. Quando falamos o que não deveríamos falar, quando sentimos o que não deveríamos sentir, quando fazemos o que não deveríamos fazer, basicamente a maioria das coisas que acontecem de errado na nossa vida, acontecem por não confiarmos em Deus. Às vezes, falaríamos palavras diferentes, sentiríamos e receberíamos palavras de formas diferentes. Mas prosseguindo, sim, quase 3 milhões de pessoas saíram do Egito para atravessar o deserto. 4.000 toneladas de lenha por dia. 3 quilômetros de vagão, de trem, 3 quilômetros de vagões cheios de água. 3 quilômetros.
100 caminhões completamente cheios. 100 caminhões completamente cheios. Eu não lembro agora em toneladas os caminhões, mas 100 caminhões completamente cheios por dia. Caminhões truco, né? Caminhões longos. 100 caminhões por dia. Então, quando Moisés tira o povo do Egito e vai atravessar o deserto, ele sabia todas essas contas. E se Deus o mandou e ele fez, é porque ele confiava extremamente em Deus. Extremamente. E aí, quando Moisés tinha a função de falar para o povo, Deus está enviando o maná, mas é para pegar só para hoje. E Moisés pegava só para o dia, e muitas pessoas pegavam só para o dia. Lembra, não foi só no deserto, não foi só nesse momento da história, mas Deus faz o povo de Israel entrar em lugares e falar assim: vocês vão matar todas as pessoas, os animais, e não vai levar absolutamente nada. Jericó, mata tudo, destrói tudo, mas não leva absolutamente nada. Era para eles confiarem: vocês não vão precisar do dinheiro desse lugar, dessa cidade que vocês destruíram. Vocês não vão precisar do mantimento, não é para pegar o mantimento dessa cidade. Eu não quero que vocês peguem absolutamente nada. Não é para pegar o mantimento, não é para pegar capa, não é para pegar ouro, não é para pegar bronze, não é para pegar nada. Larga isso para lá. Vocês não precisam disso, vocês têm o suficiente. Vocês têm a mim. Eu vou suprir tudo. Confiem em mim. Eles chegam num lugar rico, extremamente rico, em vários lugares. Isso aconteceu. Eles destroem tudo e deixam tudo para trás. Outros lugares não. Deus falou: é para levar animal, é para levar o ouro, é para levar tudo que tiver. Deus estava num processo, num relacionamento, de fazê-los entender que o mais importante não eram as suas conquistas, não eram as suas batalhas, não eram as suas lutas, mas era ter Deus como companhia. Era ter Deus como companhia. Mais importante do que o tamanho da minha luta é o meu relacionamento com Deus. Mais importante do que as minhas vitórias é o meu relacionamento com Deus. Mais importante do que qualquer coisa que eu tenha conquistado é o meu relacionamento com Deus. Basicamente, Deus se relaciona com o homem para fazê-lo entender que as suas conquistas não são maiores que o seu relacionamento com Deus. E qualquer conquista, qualquer bênção que venha a acontecer, é simplesmente fruto da graça de Deus e não mérito nosso. Porque o médico vai ser médico até o dia que Deus quiser que ele seja. O advogado vai ser advogado até o dia que Deus quiser que ele seja. O doutor vai ser doutor até o dia que ele quiser, até o dia que Deus quiser que ele seja. Somos o que somos porque Deus quis que fôssemos. É por isso que a glória é para Ele. É por isso que a nossa vida é para Ele. E uma coisa muito importante, quando falamos para Ele, que fala nesse texto, que nos ensina nesse texto, é que os nossos filhos são herança de quem? Não são nossa, não? É de quem? Fala com convicção, gente. É do Senhor. Só que a gente trata como se fosse nossa. Ele é meu. Ela é minha, e isso não é saudável. Eles não são nossos. A minha filha não é minha. A minha filha é de Deus. No dia que Ele quiser levar ela, Ele vai levar. O que Ele quiser fazer com ela, Ele vai fazer, porque ela não é minha. Ela é herança do Senhor. Eu estou cuidando para Ele, para a glória dEle. Eu estou cuidando, eu estou zelando. Ela é nada mais, nada menos. Os chineses, eles têm a expressão exata do que são os filhos. Eles são sucessores. Ela é minha sucessora. Ela vai continuar a minha história, mas ela é de Cristo. Ela é de Deus. E é isso que esse texto ensina quando se trata, quando Deus trabalha no coração de Abraão, mostrando que o filho não era dele. Ele amava o filho, mas Abraão, o filho não é seu, o filho é meu. É meu. É herança minha. Eu te dei para minha glória.
Eu te dei para manifestar o meu poder. Então Deus ali faz Abraão lembrar que o filho que Deus tinha dado era para a glória dele. Deus já tinha falado isso para ele. O filho que eu te der vai ser para a minha glória, vai ser para o meu nome ser conhecido. E é interessante que lá nos primeiros versos, Abraão vai dizer para os servos: nós vamos e depois do holocausto nós voltaremos. Ele fala no plural. Ele tinha convicção de que ele voltaria com seu filho. Ele tinha certeza que se Deus o fizesse matar o seu filho, ele iria ressuscitar Isaque. Ele tinha convicção, ele tinha confiança de que Deus não iria quebrar a sua palavra, a sua promessa. Ele estava disposto a matar o seu filho, porque ele tinha certeza absoluta de que Deus não ia quebrar a sua promessa. Então, no final do texto, diz assim no versículo 16: e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. E a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações. E aqui a promessa de que nós somos os filhos de Abraão, os filhos da promessa. Aqui está o sacerdócio universal. Aqui está a promessa de que o sangue de Jesus alcançaria todas as nações, de que todos nós seríamos filhos espirituais. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, como ele havia dito: nós vamos, mas voltaremos. Qual é o propósito de Deus ao provar a fé de Abraão no capítulo 22? Qual é o propósito de Deus? Qual é o propósito? Nessa parte, ele trabalhou até aí. Ele levou ao ápice do relacionamento. Ele levou ao ápice da prova. Para quê? Para lhe dar uma bênção extraordinária. Para lhe dar uma bênção extraordinária. E qual é a bênção extraordinária? A que nós acabamos de ler no final do texto. Porque me obedecestes, eu vou fazer de você uma grande nação. Vocês vão possuir países, cidades, vai povoar a terra. Essa aliança vai gerar filhos por todas as nações. Por todas as nações. A sua fé, o seu compromisso, essa aliança, através deste momento, serão benditas todas as nações. Por causa desse momento, você e eu somos felizes, somos bem-aventurados. O fruto daquele momento, você e eu somos fruto daquele momento. A bênção extraordinária somos eu e você. Olha que lindo isso. Eu e você somos a bênção extraordinária, fruto desse momento, porque ele teve fé, porque ele confiou. Nós somos a bênção extraordinária, fruto. Então, por que Deus provou Abraão? Para dar a bênção extraordinária. Bênção extraordinária. Mais uma perguntinha. O que envolvia essa prova? O que envolvia essa prova? Levar o único filho em sacrifício. O que mais? Obediência. O que mais?
confiança, fé. Como Abraão correspondeu à prova? Como Abraão correspondeu a essa prova? Obedeceu, creu, confiou. Ele foi íntegro em todos os pontos dessa prova. Ele não esmoreceu. Por que Deus fez um juramento a Abraão? Nós lemos que ele jurou. Deus precisa jurar? Por que ele jurou? E no original, a palavra é juramento. Por que ele jurou? Ele jurou porque ele chegou num nível de relacionamento tão grande com Abraão, que naquele momento ele desceu ao nível do homem e o tratou de homem para homem. Demonstração de fidelidade, de afeto, de respeito, de carinho, de compaixão, de respeito à luta que ele enfrentou e à fidelidade que ele exerceu, de confiança que ele exerceu. O pastor Honório me ligou pedindo para que eu pudesse falar nesse texto. Era um texto que eu nunca tinha pregado. Era um texto que eu nunca tinha feito um estudo bíblico. Mas eu já tinha ouvido várias pregações. E eu fiquei pensando, como esse texto é aplicável em todas as áreas da nossa vida. Como esse texto é aplicável na minha vida. Como eu preciso confiar em Deus e ser dependente de Deus. Como temos dificuldade de ser dependentes de Deus. Nós temos dificuldade. Sabe o que é ser? Ninguém, nós da nossa infância, de quando nascemos, até o dia da nossa morte, lutamos para ser o mais possível independente. Ser independente ao máximo de tudo e de todos. As mulheres lutam para ter independência financeira. Hoje a onda é a mulher ter independência emocional. Não precisar nem do marido para nada. Para nada. A minha esposa era a mais feminista que eu já vi na minha vida. Ela queria viver para não precisar de mim para absolutamente nada. Eu fui trabalhando até que eu consegui fazer ela depender de alguma coisa. Mas ela foi criada, ela foi treinada para não depender de ninguém para nada. Nós nascemos, crescemos e o nosso desejo principal na vida é sermos independentes. É ter independência financeira, é ter independência emocional, é ter independência. Quando tudo que Deus quer que tenhamos é dependência completa. Dependência é eu não ter condições de pegar um copo e levar à minha boca sozinho. Dependência é eu precisar ir ao banco e não ter condições de andar. Dependência é eu estar sentado à mesa e não ter condições de pegar o prato, o garfo e levar a comida à boca. Dependência é não ter condições nenhuma de fazer o que quer, o que deseja, na hora que quer, da forma que quer. Depender de alguém. Assim como uma criança recém-nascida precisa da mãe para tudo. Para esquentar o corpo, para alimentar. Nós precisamos do nosso Deus para respirar, para andar, para trabalhar. E no dia a dia nós nos esquecemos disso. Que esse texto possa nos lembrar que o objetivo da nossa vida é confiar em Deus e depender dele a todo o momento. Amém? Não confunda as bênçãos de Deus com a aprovação de Deus. Não confunda. Só você sabe
Onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Às vezes o nosso coração está mais perto de Deus nos momentos mais difíceis da nossa vida.